Fala, galera do Decolando na Banca e da Escola de Aviação Civil de Moisés. Vamos aqui para mais uma aula, dando sequência às nossas aulas de RPA, da regulamentação da profissão do aeronauta. Antes de tudo, se curtiu o videozinho, vai lá, dá um like, se inscreve no canal, dá um joinha. Tá com dúvida? Pergunta que a gente te responde, beleza? Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos tratar das diárias de alimentação, tá? Do aeronauta, tá? Elas se dividem, tá? Em nacional e internacional. E além das diárias de alimentação, nós vamos ver ainda assistência médica e os uniformes, na nossa aula de número 8. Como eu já disse, já dei um spoiler, né? A alimentação do aeronauta ela se divide entre aqueles que estão em voos nacionais e internacionais. Toda essa regra é tratada dos artigos 61 ao 64, tá? Do Código Brasileiro da Regulamentação da Profissão do Aeronauta. Então, todos sabem, né, que a má alimentação, tá, ela é prejudicial no estudo, no trabalho, em qualquer atividade que você desempenhe. A pessoa mal alimentada é ruim desenvolver. E na aviação, isso tem um fator mais preponderante, porque nós estamos lidando, além dos aspectos ambientais, trabalhar em ambiente de de alta pressurização, de baixa pressão atmosférica, excesso do ar-condicionado, barulho, toda hora fazendo atendimento. Então, você sabe que isso, o profissional mal alimentado, ele vai ter um mau rendimento. Ele não vai ter um desempenho satisfatório. Ele não vai ter um desempenho do qual ele foi treinado para ter. Beleza? Em condições normais, o aeronauta, se for qualquer outro trabalhador, ele tem que estar bem alimentado, tem que estar bem disposto para poder desempenhar o serviço dele. Porque isso pode pôr em risco a vida dos seus colegas, a vida dos passageiros e a sua própria vida. Então, a regulamentação da profissão do aeronauta, a lei do aeronauta, não poderia ser diferente das demais categorias de trabalhadores da CLT. No nosso caso, tá, como já dei um spoiler lá no início, a alimentação, o direito à alimentação do aeronauta ele é dividido na categoria nacional e internacional. Isso vamos começar a ver agora. Bem, o artigo 61 diz: durante a viagem, o tripulante terá direito à alimentação, e em terra ou em voo, de acordo com as instruções técnicas do Ministério do Trabalho e das autoridades competentes. Bem, então o tripulante, além... Aqui o 61 já garante o direito de alimentação dele, ok? Nenhuma dúvida quanto a isso. A lei garante que ele tem o direito de alimentação, seja em terra, seja em voo. Ué, mas, Bruno, peraí. Em terra? Sim, em terra. Não podemos esquecer que o tripulante ele também está a serviço da empresa, tá? Quando ele está lá na base, no que a gente chama de reserva. Não podemos esquecer, quando ele estiver em reserva, ele está em terra, à disposição da empresa. Quando ele estiver em treinamento de situações de emergência, ele também está a serviço da empresa, está em terra. Quando ele está nos simuladores, naqueles treinamentos periódicos que as empresas fazem, então ele também está em terra. Então, estando em terra e a serviço da empresa, ele tem direito à alimentação. Isso é pacífico. Não há direito, não há dúvidas quanto a isso. Por que não há dúvidas? Porque está aqui. A própria lei ela garante isso. Quando diz em terra ou em voo. Ok? Vamos adiante. O tripulante extra a serviço também terá direito à alimentação. Ou seja, o tripulante extra, se tiver a serviço da empresa, ele também tem direito à alimentação, seja no ar, seja em terra. Ok? Bem, o parágrafo 2º agora,
ele fala do intervalo mínimo e máximo para a alimentação do trabalhador. Não é diferente das demais categorias. Não é diferente. Se vier numa questão da Nike, quanto tempo é o intervalo para a alimentação do tripulante? 45 minutos a 60 minutos, ponto. Mínimo 45, máximo 60. Acabou. Se vier com qualquer outro número, esquece. É fake, é mentira. Não vai nessa, não. Tempo máximo, 60 minutos. Tempo mínimo, 45 minutos. Ponto. Esse é o intervalo que o tripulante deve ter. Esse é o intervalo mínimo e máximo permitido pela lei e de acordo com a própria convenção da categoria, que está estabelecido. 45 minutos é o mínimo e 60 minutos é o máximo. Tranquilinho quanto a isso? Vamos avançar. Bem, quando em voo, a alimentação deverá ser servida em intervalos máximos de 4 horas. Então, o que se subentende do parágrafo 3º? Quando ele fala que a alimentação deverá ser servida em intervalo de 4 horas. São voos de longa duração. Tá? Por exemplo, uma viagem do Recreio até o centro da cidade, aqui no Rio, é uma viagem de longa duração. Uma viagem do Rio de Janeiro até Los Angeles, até a cidade do México, são voos de grande duração. Voos para a Europa são voos de grande duração. Então, nesses voos, o intervalo de alimentação é a cada 4 horas. Está entendido? Bruno, então, o intervalo entre a alimentação e outra é 4 horas em voos de longa duração. É o máximo do intervalo, tá? Vamos adiante. Para tripulantes de helicóptero, a alimentação deverá ser servida em terra ou a bordo de unidades marítimas com duração de 60 minutos, período este que não será computado na jornada de trabalho. Bem, o que ela quer dizer aqui? Em terra ou a bordo de unidades marítimas? Que a maioria das vezes sabe-se que são utilizadas aeronaves, né, que elas vão para as plataformas, né, marítimas e elas ficam por um grande período lá. Então, lá também é assegurado o direito à alimentação do tripulante, do piloto do helicóptero, da tripulação do helicóptero. Então, lá está assegurado o direito de alimentação dele, em terra ou a bordo de unidades marítimas. Então, o intervalo dessa alimentação é de 60 minutos e não será computado da jornada de trabalho. Tá ok? Ou seja, se a jornada de trabalho é de 10 horas, 9 horas, 8 horas, 7 horas, 20 horas, esse tempo de intervalo da alimentação não vai ser computado. Tranquilo? Vamos adiante. Nos voos realizados no período entre 22 horas de um dia e as 6 horas do dia seguinte, será servida uma refeição se a duração do voo for igual ou superior a 3 horas. Bom, vamos recapitular. Quando nós falamos em hora, devemos lembrar que vai ser sempre hora UTC, sempre hora Zulu. Então, quando o artigo 63 fala voos realizados no período entre as 22 horas de um dia e 6 do dia seguinte, estamos falando de hora UTC, que é quando deverá ser servida uma refeição se a duração do voo for igual ou superior a 3 horas. Então, igual ou superior a 3 horas, deverá ser servida uma refeição, se for realizada dentro desse período. Então, você pode estar se perguntando, nossa, quanto tempo? Calma. Vamos recapitular. Independente do que seja, vamos supor que o voo que está sendo realizado, ele está sendo realizado entre Rio e Los Angeles. Bom, Rio e Los Angeles, então, tem uma duração de 10, 11 horas, aproximadamente. Então, os intervalos de 4 horas vão ser respeitados, né? De alimentação mínima.
4 horas. E se tiver um voo, por exemplo, entre São Paulo e Recife, aproximadamente 3 horas e meia, 4 horas. Então, se esse voo for realizado entre as 22 horas de um dia e as 6 horas da manhã do dia seguinte, ou seja, hora Zulu, hora UTC, se esse voo for realizado nesse horário, o tripulante também terá direito à alimentação. Também terá direito à alimentação se o voo for igual ou superior a 3 horas. Está entendido? Beleza. 4 horas de alimentação, viagens de longa duração. 3 horas de alimentação, estamos falando de voos entre 22 horas UTC e 6 horas UTC. Ah, mas se esse voo for internacional, não importa. Não importa. É 3 horas. Igual a 3 horas, o superior a 3 horas tem que ter direito à alimentação. Vamos adiante. Artigo 64. É assegurada a alimentação ao tripulante que esteja em situação de reserva ou em cumprimento de uma programação de treinamento entre as 12 horas e 14 horas e entre as 19 horas e 21 horas, com intervalo de 60 minutos. Então, quando eu havia dito, lá que o 61 já havia dizendo que o tripulante em terra ou em voo, ele tem direito à alimentação. Eu havia dito, né, mais uma vez dando spoiler, que o tripulante em terra ele tem o direito à alimentação por conta da reserva, por conta do treinamento e etc. Então, o 64 nada mais é que assegurar esse direito. É assegurada a alimentação ao tripulante que esteja em situação de reserva ou em cumprimento de uma programação de treinamento entre 12 horas e 14 horas, e 19 horas e 21 horas. Zulu. Não podemos esquecer. Hora Zulu. Não é hora local. Não é a hora do fuso. Não é a hora legal. Não é a hora local. É a hora UTC. Tá tranquilo? Vamos adiante. Bem, vem o parágrafo único. E diz o seguinte: o intervalo para alimentação de que trata este artigo, inciso 1º, não será computado na duração da jornada de trabalho. Inciso 2º, não será observado na hipótese de programação de treinamento em simulador. O que quer dizer? Que, como o período de reserva já é um período curto, então não tem sentido abater a hora do intervalo para alimentação, abater o tempo da alimentação. Então, não tem sentido. Então, por caso do artigo anterior, que é o 64, que fala do tripulante que estiver em reserva ou desempenhando alguma atividade em solo para a empresa, esse intervalo ele não será computado das horas da jornada de trabalho. E tampouco da jornada de treinamento dele, no simulador. Também não vai ser computado. Então, temos aí, fazendo um apanhado agora, né, do que nós vimos até o presente momento de alimentação, a gente já viu que a alimentação é garantida ao tripulante, em solo ou no ar. O intervalo de alimentação é de 45 minutos, no mínimo, e 60 minutos, no máximo. Em voos de longa duração, o intervalo entre uma alimentação e outra tem que ser de 4 horas. Nos voos que forem após as 22 horas, entre as 22 e 6 da manhã, se for igual ou superior a 3 horas, o tempo de voo, deve ser servida também uma alimentação, seja ele nacional ou internacional. Então, está valendo essa regra. É o que vale e não podemos esquecer. Vamos agora ver a assistência médica e uniforme. Ao tripulante em serviço fora da base contratual, o empregador deverá assegurar e custear, em casos de urgência, a assistência médica e remoção por via aérea para retorno à base ou ao local para tratamento.
Artigo 66. O tripulante receberá gratuitamente da empresa, quando não forem de uso comum, as peças de uniforme e os equipamentos exigidos por ato da autoridade competente para o exercício de sua atividade profissional. Parágrafo único. Não serão considerados como salário, para efeitos previstos neste artigo, os vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao tripulante para a realização dos respectivos serviços. Isso é uma questão muito, muito debatida no âmbito dos tribunais. Tá? Mas, para efeito de ANAC, para efeito da sua prova, tá? Não vamos entrar no mérito da discussão. O que é, o que não é, o que paga, o que não paga, o que é obrigatório, o que não é obrigatório. O que está na lei? O tripulante receberá gratuitamente da empresa, quando não forem de uso comum, peças de uniformes e equipamentos exigidos por ato da autoridade competente para o exercício de sua atividade profissional. É o uniforme da empresa, é a vestimenta da empresa, é a marca da empresa. Isso é gratuito. Esse fornecimento não pode ser cobrado nem descontado do funcionário. Tá ok? No entanto, agora, fugindo da regra, fugindo da matéria da prova, da ANAC, vamos falar sobre a realidade, que eu gosto sempre de trazer aqui para a prática. Gosto sempre de trazer para você que está se inteirando das aulas, trazer para a prática, para trazer ambientação. A maquiagem da tripulação, né, das mulheres, elas são fornecidas pela empresa? Existem regulamentos que exigem fornecimento. Outras manifestações dos tribunais dizem que não. Alguma manifestação do tribunal diz o seguinte, que se a empresa exigir a marca da maquiagem, então ela deve arcar com esse pagamento. Se ela não exige marca, esse custo é do próprio tripulante. Tá ok? Mas, para efeito de prova, para efeito de ANAC, tá? O que importa é o que está aqui. O uniforme, tudo que trata de uniforme da empresa, que eu tenho que se apresentar para o serviço, não pode ser descontado do aeronáutico. E não integra o salário, tá? E não pode ser considerado parte integrante do salário. Assim como as diárias de alimentação, diária de hospedagem, não se integram ao salário. Bem, na próxima aula nós vamos ver sobre férias, certificados, habilitações e transferências. Ok? Então é isso, galera. Se gostou, dá o curtir no vídeo, se inscreve no canal. Está com dúvida? Vai lá, faz a sua pergunta. Vai no Instagram da escola, Demoiselle é o @escola Demoiselle. No Decolando na Banca é o @decolando na banca. Desse cara aqui é o arroba com carinho, bruno.bernardo.777x. Vai lá, tá com dúvida? Manda sua pergunta no direct, manda sua pergunta lá no canal, manda sua pergunta, tá com dúvida? Esclarece a tua dúvida. Tá tendo dificuldade? Esclarecemos a sua dificuldade. Vai lá, não esquece, se inscreve no canal, ativa os sininhos que vocês receberão toda vez que tiver uma novidade no canal, vocês estarão recebendo a notificação de vocês. Até a próxima!